Olá, você, boa noite. Mais um podcast aí, nesta noite especial que o Senhor separou para me abençoar, para te abençoar. Amém. Num tema, muito significativo, um tema muito atual, que é a justiça de Deus e a justiça humana. Não é isso mesmo, pastor Renato? Isso aí, meu bispão. Boa noite a você que está nos acompanhando aí. Já quero deixar o convite para você. Manda esse link aí para o grupo da sua igreja. Senta o dedo. Para o grupo dos seus amigos. Para aquele grupo, você que é da área de direito, para os seus colegas da área de direito. Você que tem causa na justiça. Olha aí, você que tem causa na justiça, já vai compartilhando aí. Se inscreve aí no nosso canal também, clica aí, ativa as notificações. Sempre que a gente entrar ao vivo, você vai receber essas notificações. Esse bate-papo aqui é um bate-papo de amigos e você é um amigo nosso também. Com então certeza. Se sente à mesa junto conosco, se sinta à vontade, porque nós estamos extremamente à vontade aqui com um convidado hoje muito especial. Né? Homem da lei. Homem da lei. Também da lei. E é interessante a escolha desse convidado, viu, Jadice? Porque ele milita nas duas justiças. É verdade. Na justiça do homem. Eu não tinha observado e isso. na justiça de Deus. De Deus. Né? E sem delongas, seja Muito bem-vindo, meu amigo pastor, advogado José Carlos. José Carlos. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui entre amigos, né, e cumprimentar o pastor Renato Lins. Glória a Deus. E também o bispo José Valdice. Amém. É uma honra muito grande estar aqui participando, né, e um tema tão importante como esse tema de justiça. Né? E a gente pode dizer que o senhor é homem da lei também, né? Homem da área de direito. Eu queria que você se apresentasse aí. Fale aí um pouco quem é Zé Carlos, quem é o pastor Zé Carlos, o advogado Zé Carlos, o pai Zé Carlos, né? Várias facetas que enquanto ser humano a gente tem, né? Eu sou pai de 2 filhos, né? Casado com a pastora Denise Santana, sou pastor da Igreja Batista Pai de Graça do Emanuel, tenho também formação em administração, né? Formação em direito e advogado pela OAB Bahia. É isso aí. Credenciado para o tema, então. Né? Valdice, eu estava pensando em casa assim, né? Eu digo que ousadia minha, porque eu não sou da área de direito e eu vou me sentar numa mesa com 2 advogados. Não então tem nenhum problema. Um ouvinte nessa noite. Menos que eu entre e apele pela justiça de Deus. Até rimou. Mas não necessariamente, pastor Renato, se importa doutor Zé Carlos ou pastor José Carlos, né? É muita coisa, né? Não importa, porque o seguinte, o mais importante é quando a gente se presta a aprender, a ouvir. Esse bate-papo aqui é uma troca de ideia, uma troca de informação, aonde com certeza você que está acompanhando conosco, né, vai poder identificar algumas coisas, entender outras, e o mais importante é perceber se você, perante o tema, né, a justiça de Deus e a justiça do homem, está caminhando realmente em conformidade com a palavra de Deus. Então isso é o que é o mais importante, ainda que você não conheça o direito, mas depois disso aqui você vai entender se você está praticando direito. A justiça divina. Praticando direito. E praticando direito. Né? Olha a dubiedade aí, né? Dubiedade. Mas vamos lá. Vamos começar aí, trazendo aí nosso convidado sobre justiça. Isso. Zé, vamos lá, meu irmão. Como é que a gente pode conceituar, assim, na sua visão, justiça, né? Antes da gente regra geral, ter né? essa separação assim dos níveis de justiça, o que é que você entende hoje sobre justiça? O que é que você fala sobre isso aí? Para nós entrarmos no tema de justiça, nós podemos voltar lá atrás aos primórdios e verificar o que aqueles filósofos trouxeram como conceito de justiça para nós. E nenhum deles trouxeram um conceito único de justiça. Eles trouxeram um conceito relativo de justiça.
Então, como um conceito relativo de justiça, para um, justiça ela dá a cada um que é seu. Entendeu? Já outros não, outros achavam que a justiça era feita, por exemplo, como eu pego aquele que tem mais, eu tiro do que tem mais, inclusive o Brasil copia esse modelo do IR, Imposto de Renda, eu tiro daquele que tem mais para dar para quem tem menos. Para uns isso é o justo. Para uns, aquele que está lá recebendo o benefício lá do Bolsa Família, do auxílio emergencial, seja lá do que for, para ele é justo. Está fazendo algum tipo de justiça, De né? justiça. Para aquele que está cá, que recebe seu salário e tem aquele desconto lá de 27,5%, para aquele ele diz que aquilo não é justiça, que aquilo está sendo injusto. Então, como a gente chega nesse patamar, a gente entende que o conceito de justiça é um conceito relativo. Inclusive, um tema muito importante, eu quero parabenizar vocês por ter escolhido esse tema, porque você tem também a mesma coisa como você parte para a justiça divina. É interessante você colocar isso, pastor Renato e José Carlos. Eu não me lembro o autor, mas vocês devem já ter ouvido. É um professor que ele faz uma experiência na sala de aula, né? Com relação ao socialismo. E ele passa a ideia muito interessante de que o princípio formal do socialismo, ele nunca vai dar certo. Por quê? Que você acabou de dizer, tirar de quem tem mais para dar a quem tem menos. E ele faz essa experiência na sala de aula com os alunos. Ele tem um grupo de alunos que tirou nota máxima, mas a maioria tirou a nota mínima. Então o que ele faz? Ele pega, estende a nota máxima, você já deve ter ouvido, né? Estende a nota máxima para todo mundo, né? E fica todo mundo feliz na primeira etapa. Quando chega a segunda etapa, os que receberam nota máxima, nenhum esforço fizeram, porque ganharam a nota máxima. Os que fizeram a nota máxima também entenderam que não deveriam fazer nenhum esforço, porque não adiantaria eles se esforçarem para poder, no final, o professor dar do seu esforço para quem nada se esforçou. Olha que interessante. E no final, moral da história, né? Todo mundo é reprovado porque ficou cada um esperando pelo outro. Então, e aí ele conclui para mostrar que não adianta você tirar de quem tem mais para dar a quem tem menos. O que você precisa é promover uma igualdade, mas não tirando de quem tem. Muito interessante isso. E tem quando a gente fala sobre justiça, o símbolo da justiça vendo aos seus olhos, né? Declarando, dizendo assim, ela não vai ter um lado, né? Ela vai buscar de alguma forma que é uma equilíbrio, utopia, né? Porque um lado vai ganhar, o outro vai perder, igual a balança. Exatamente. Mostra a balança equilibrada, mas eu não conheço uma decisão judicial que os dois lados ganharam. Você conhece? Eu também não. Então, tem uma dicotomia aí que não está batendo bem, né? Mas assim, em contrapartida, a gente entra também com essa questão da justiça de Deus. Sim, está falando. Será que a gente aplica essa mesma teoria na visão de vocês? Assim, a justiça de Deus, de que alguém vai sair ganhando, ou o próprio Senhor ele vai promover a igualdade para todos? Como é que vocês veem assim, antes da gente fazer essa comparação direta, mas vamos conceituar a justiça de Deus? Como é que você entende como justiça de Deus? Existe justiça de Deus? Talvez? Sim, com certeza. Eu acredito que a justiça de Deus ela existe. Ainda que um homem, às vezes, não consiga compreender o que é a justiça de Deus, né? Porque como a gente trata de um ser espiritual, para você, às vezes, entender o que é aquele ser espiritual está fazendo, está promovendo, você precisa estar numa dimensão espiritual também, para você entender. Então, aqui a gente tem, por exemplo, como eu acabei de falar para os amigos, né, a questão do Abacuque, por exemplo. Né? O Abacuque, como você pega o capítulo 1, você vê ali que Deus está dizendo, por exemplo, que ele está trazendo ali
os babilônicos, os caldeus, né? Contra Israel, que era o escolhido. Então, para Abacuque, aquilo, ele fora numa dimensão espiritual, aquilo era algo injusto. Deus estava sendo injusto, a lei de Deus não estava se cumprindo, né? Ele entra em parafuso e ele recebe no capítulo 2 um convite de Deus para que ele suba para a torre de vigia, para que ele possa compreender um pouco daquilo que Deus está fazendo. Aí no versículo 20, no mesmo capítulo 2, o Senhor diz para ele, ele aí entende que ele estava falando muita coisa sem entender o que Deus estava fazendo, trabalhando. Então ele diz assim: cale-se toda a terra diante dele, porque ele está no seu santo templo, ele está numa dimensão maior e ele sabe aquilo que está fazendo, né? Então você tem essa questão, né? Porque Deus ali estava pegando, na realidade, punindo Israel, né? Deus estava trazendo os caldeus para punir Israel, né? Porque Israel tinha cometido algo errado. E sucessivamente, né? Essa história de Israel pecar e contra Deus é algo sucessivo. E outra, eu vejo assim, a justiça de Deus, a justiça é um atributo, é um dos atributos divinos. Porque se você discorrer toda a Bíblia, você vai ver que Deus é justiça e também é juízo, né? E a justiça de Deus, no meu modo de ver, biblicamente, ela se cumpre em Cristo Jesus. Amém. Né? Porque se a gente pegar toda a história bíblica, você vai ver que, como o pastor Renato colocou, o povo escolhido de Deus sempre, né, vacilando, sempre pecando, sempre saindo dos caminhos, e o Senhor trazendo, até chegar em Jesus, que é o ápice, podemos dizer assim, da justiça. É a forma mais representativa a justiça perfeita da justiça de Deus, exatamente. E outra, a justiça dentro da humanidade. Né? Então eu penso que a justiça de Deus, ela é real, ela é viva, ela é eficaz e ela tem propósitos. O que nós precisamos é entender como essa justiça ela acontece nas nossas vidas. Agora, quando a gente fala de justiça, assim, tem os papéis, né? Sim. Tem o juiz, o advogado de acusação, tem o promotor, né? Promotor e tal. E uma primícia do processo de justiça é a defesa. Na justiça de Deus, será que existe defesa? Estava pensando aqui muito agora. bom, muito bom. Existe? Com certeza. Que tipo de defesa nós, enquanto seres humanos, apresentamos diante do Senhor para provocar a nossa defesa? O pastor Zé Carlos, eu vou dizer o seguinte: para mim, a defesa que o nosso Deus deu a nós foi a liberdade de escolha. Olha aí. Então, para que? Cara, isso é muito forte, viu? Para que não se cumpre a justiça? Defesa maior dada por Deus do que você poder escolher. Eis que põe diante de ti o bem e o mal. Você quer o bem? Os caminhos são esses. Mas se você fizer o mal, o resultado é esse. E ele te deu a forma, a fórmula para você escolher. Então eu provoco dizendo isso. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha é um meio de defesa que Deus promoveu para a humanidade na sua relação direta. Não sei se o pastor Zé Carlos concorda ou discorda, mas eu vou por essa linha, né? Hein? O homem fica livre. Ele vai ficar livre de todos os males, né? Dependendo da escolha que ele fizer. Da escolha que ele fizer. Porque aqui você está tendo em Deus, né, uma justiça perfeita. Você vê que o profeta Isaías, como ele fala disso, ele diz que a justiça humana é trapo de imundícia. Sim. Né? Porque você não tem no homem uma justiça perfeita. Você não tem no homem. Né? Você às vezes não tem nem mesmo assim, nas instituições humanas criadas uma justiça perfeita. Né?
Porque o humano é falho, né? É falho. É viciado em interesses. Entendeu? Eu tô aqui com um versículo, Isaías 1, verso 17. Olha que forte isso. Diz assim: aprendam a fazer o bem. Está falando de bem e o mal. Né? Isso. Aí o Senhor aconselha o direito de defesa, o bem. Aprendam a fazer o bem. Pronto. E ele continua dizendo assim: busquem a justiça. Isso. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito do órfão. Defendam a causa da viúva. Isso. E aí eu quero colocar na mesa essa questão da lutar por justiça, defender uma causa. Como é que entra esse paradigma do cristão? Nós estamos num contexto cristão aqui. Até onde vai a luta exacerbada do ser humano em buscar o seu direito, em defender o seu direito, ou quem sabe até achá-lo que tem, porque às vezes a pessoa não tem aquele direito e entende que até tem. Então, como é que fica esse paralelo assim? Que eu acho que essa é a grande questão. Como é que fica esse paralelo assim da justiça da terra e da justiça de Deus? Nós cristãos, até onde nós entendemos que é lícito, é justo, é verdadeiro a gente entrar num processo judicial requerendo um direito? Como é que vocês... Você fez 10 perguntas num texto só, né? Eu vou por etapa, né, meu pastor? Por parte, fazer igual a Jack. Porque assim, o texto que você leu, né, aprendam a fazer o bem. Então o Senhor mais uma vez está promovendo o meio que você tem para se defender. Mas ele vai adiante e diz assim: busquem a justiça. Tá? E aqui a gente precisa fazer uma separação. Busquem a justiça. Esse texto não está falando da justiça divina, mas da justiça terrena. Fazer justiça na terra não é a justiça dos homens, é a justiça que eu, você, cada um, você que está assistindo, nos acompanhando, precisa fazer. E a Bíblia é linda porque ela se auto-explica. Qual é essa justiça? Tá? Os textos seguintes: acabem com a opressão. Então, como é que você promove justiça? Quando não tem mais oprimido. Como é que você promove justiça? Quando você cuida da viúva. Como é que você promove a justiça? Quando você cuida do órfão. Isso é um tipo de justiça em que nós, principalmente cristãos, temos obrigação ética, moral de buscar. Né? Porque aí você foi além, mas e para quem tem o direito da justiça, né? Estou pegando aqui o gancho desse texto e penso mais ainda, a justiça de Deus se realiza em nós através dos evangelhos. Amém. Porque Jesus é a causa primeira da justiça de Deus para nós. Então, os evangelhos, entendo, é a base da justiça cristã. Você quer fazer justiça? Isaías escreveu, né? Busque libertar os opressores, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, dos pobres e tal. Mas Jesus ensinou muito mais do que isso. Muito mais. E os evangelhos deixam claro qual é o modelo de justiça que nós, cristãos, precisamos praticar. E aí, pegando esse gancho do Senhor, eu queria falar duas coisas em cima dessa puxada aí do pastor Renato, né? Com essa questão que o senhor falou aí da justiça em Jesus, Romanos 5:1 diz que nós somos justificados, né? Sim. Romanos 5:1, sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro ganchinho que eu queria pegar era esse. Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sem essa justiça não tem paz. Então ele está falando de uma justificação para alguém que era errado, para alguém que vivia uma vida pecaminosa. Pregressa, exatamente. Ele está dizendo que agora, por meio da fé, eu posso escapar de tudo isso que a vida pecaminosa ia me trazer. E ele vem e me justifica. Né? Ele aplica a sua justiça em nós. Em mim, em nós. Inclusive, acrescentando aí, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu entendo
que ali é o primeiro passo da justiça de Deus sobre as nossas vidas. A primeira petição que você A primeira entra, petição, porque ali ele diz, ele não leva em conta nossa ignorância, né, os pecados nossos, ele não se preocupa mais, passamos a ser nova criatura, né, eis que tudo Já se ganhamos fez de direito. novo, já ganhamos o direito de ser filho, filho. temos um nome escrito no livro da vida, olha já só, tem herança até. uma petição só inicial, quanto dessa justiça já está sendo implementada. E aí ele falou alguma coisa de conhecimento, né? Para você ter direito a tudo isso, você precisa conhecer, né? Perfeitamente. Conheçamos e Prossigamos prossigamos em em conhecer o conhecer. Senhor. E conhecerei a verdade, e a verdade, né, vos libertará. Mas eu queria também falar algo assim, que na fala de vocês, da questão também da justiça humana, a justiça na terra. Né? Esse é outro tópico, né? É um tópico bem interessante. Porque é aquela questão, nós vivemos numa sociedade. Sim. Não podemos escapar disso, tanto cristão como quem não é ainda cristão. Vivemos no mundo. Vivemos no mundo, fazemos parte de uma mesma sociedade onde temos litígios, onde temos problemas, né? E que precisa ter alguém que diga o direito, alguém que execute a justiça. Né? Mediador, né? E aqui nós temos, né? Aqui a gente sabe que o Estado é o detentor da justiça. Tem toda a lei, é quem faz cumprir a lei, Quem né? faz cumprir a lei, né? A jurisdição. Pelo menos é para fazer. Né? Quem faz cumprir a lei. Há parênteses, inclusive, essa lei, muitas delas pautadas na própria palavra do Senhor. Que já há também uma grande discussão por conta disso, né? Porque o homem, ele quer afastar o direito da Bíblia, né? Porque ele acredita que muitas leis ainda estão firmadas na Bíblia e que isso atrapalha. Entendeu? Então, hoje há uma grande discussão com relação a isso, afastar, criar-se novas leis, né? Se diz que a Bíblia é algo que foi feito lá atrás, que a sociedade foi para um outro tempo. Foi para um outro tempo, entendeu? Pegando esse gancho, meu pastor. Então, já que a gente entende que existe a lei humana, né? E esta lei humana, ela precisa ser cumprida. Também já foi dito que nós ainda estamos neste mundo, quer crentes ou não. Essa dicotomia, como se resolve, né? Eu há um tempo atrás, não muito distante, eu tinha um grande conflito, que era aquele texto bíblico que fala que nós, né, vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Isso dava um nó na minha cabeça, né? Peraí, como é que eu vivo, mas eu não estou nele? Então, eu levei um tempo para poder, para entender isso, né? Que o texto se refere aos aspectos espirituais. Então, o fato de você estar neste mundo, espiritualmente você não pertence a ele. E aí você precisa fazer isso acontecer na prática. Amém. Diante disso, pode então um cristão entrar com um processo judicial contra outro cristão na justiça humana? Olha, aí é um tema, boa pergunta, né? Porque Paulo ele critica essa questão, como ele diz que Essa postura, né? ele fala que, por exemplo, como é que tem dois irmãos aqui, né? Ele está falando de dois crentes, né? Isso. Dois E vocês não crentes, conseguem resolver o problema? Entre vocês não conseguem resolver o problema. Tem que levar para o Você ímpio. tem que levar o ímpio, mas às vezes, infelizmente, como a gente está falando aqui, né? Vivemos numa sociedade cheia de problemas. Porque o senhor colocou aí uma coisa muito interessante, que eu leio uma palavra que o senhor ficou assim um tempo sem entender. Eu não sou desse mundo, não somos. Mas estou nele. Mas estou nele, né? Mas eu observo que tem uma passagem bíblica que ele fala da questão da graça, né? Que nós não vivemos mais pela lei até, ele fala, nós vivemos pela graça.
Mas que não anulou a lei. Não anula a lei, mas nós vivemos pela Isso. graça. Não anula a lei, mas nós vivemos pela graça. Então, se você vive pela graça, você vive pela palavra. Uhum. E se você vive pela palavra, que é o seu manual de vida, você vai estar livre de muitos problemas. Você não vai precisar da lei. Em algum momento, em algumas coisas, você não vai precisar da lei. Porque em algum momento a lei é para punir aquele que é transgressor. Orientar para que você não erre. Por isso que eu estou falando, em algum momento ela vai punir. Mas como você tem a palavra, você vê que nesse instante o pastor Renato disse. Muitas das leis que nós vivemos hoje, que hoje está essa discussão toda, ela tem base bíblica. Eu, por exemplo, pegando a sua resposta, meu pastor, em cima do que Paulo escreveu, né, aos Coríntios, eu traduziria para nosso tempo no seguinte aspecto, né? Aquilo que for traduzido apenas na lei humana, ela carece, tá, de um cumprimento pela justiça humana, porque a lei é humana e o problema decorre de um descumprimento da lei humana. Então, é claro, guardadas as proporções, se são dois crentes, né, eles precisam buscar o entendimento. Não havendo entendimento, que é o que Paulo critica, já vai ficar complicado. Se entre vocês, seres que têm o mesmo espírito, não conseguem aparar a diferença, né, vai ser a justiça humana ou a lei humana, vai ser um trapo de imundícia que vai resolver. Né? Então, essa é a reflexão. E eu tenho um texto aqui que eu separei, Mateus 18, de 15 a 17, ele diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Né? Então, Paulo ratifica isso aqui. Vamos resolver nós dois. Se ele te ouvir, beleza, resolveu o problema, ganhou teu irmão. Tudo certo. Mas se ele não te ouvir, tem uma outra possibilidade. Leva ainda contigo 1 ou 2 irmãos, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, olhe bem, nós dois não conseguimos chegar a um consenso. Vou chamar 2 testemunhas. E aí, as testemunhas vão ouvir e ver quem tem razão. Beleza. Mas se ainda assim não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Então observe, né? E aí eu volto ao primeiro ponto do pastor Renato, né? A defesa, como é que Deus promove a defesa para nós na sua justiça? Para que promoção de defesa maior do que essa? Ó, resolve entre vocês. Não pela defesa, né? Quer dizer... Não, aqui é réplica, tréplica, tetréplica, né? Ainda tem a igreja. E se não ouvir a igreja, aí sim você vai tratar ele como agora alguém de fora, um publicano, né? Então, eu entendo que entre cristãos a solução precisa ser buscada. A primeira solução. A primeira solução precisa ser buscada internamente com base no Evangelho. Por isso que eu disse que a justiça de Deus se cumpre nos Evangelhos, né? E está tudo exemplificado de maneira poderosa. Eu chamo a atenção também para a questão que o senhor disse, buscar o trapo de imundície. Uhum. Aí eu volto à minha fala inicial. Buscar o trapo de imundície. O senhor disse nesse instante, para resolver o problema, para resolver o conflito. Né? Então, às vezes, você vai ter o ímpio operando, Deus, até a própria justiça divina, permitindo que o ímpio, sim, que era o que Abacuque não entendia. Sim. Porque toda a questão, no capítulo 3 do Abacuque fala assim, no 3:1 já, ouvi e temi. Né? Ouvir a tua palavra, que o senhor falou nesse instante, a questão do ouvir. Né?
ouvir a tua palavra e temer. Então, como o sujeito humano tem ali as regras, ele tem que ter conhecimento das regras, tem que ouvir as regras. Então, se ele não cumpre a regra, até mesmo para o cristão, Fica complicado. fica complicado, porque você, por exemplo, você chega, eu que já tive experiência disso, você vai numa cadeia, no presídio, você vai ver pessoas que estavam dentro, às vezes, de uma igreja cristã, mas por algum momento ela não ouviu, ela caiu ali presa, e quem vai cumprir aquele castigo, fazer aquela justiça, retribuir o mal que foi feito, às vezes é uma pessoa ímpia que está ali para fazer cumprir ali a lei. Entendeu? Que era o que Isaías não Agora, entendeu. interessante é o seguinte. Bom, mas bispo, e aí, como é que fica a questão de uma resolução de problema humano que está previsto na lei? Não tem jeito, né? Vai ter que ser buscado judicialmente. E a própria Bíblia dá esse respaldo. Em que sentido? Nenhuma autoridade existe sem que Deus, sobre ela, esteja possibilitando a sua ação. Então, é necessário que se cumpra as etapas. Tentou resolver, não conseguiu. Meu irmão, vamos tentar aqui. Não quero acordo, paciência. Então, eu vou ter que buscar o direito de outra forma. Mas dentro disso, pastor Renato e pastor José Carlos, essa questão do tempo, a gente conversava aqui em off, né? O tempo de se fazer justiça, seja no tempo de Deus, ou seja no tempo do homem, ou no tempo da lei do homem, as coisas não acontecem como nós desejamos. Como conciliar essa questão do tempo no cumprimento da justiça, quando ela for de Deus ou quando ela for do homem? Boa pergunta, porque a gente tem que ter paciência, né? Tem que viver naquela... Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Né? E ele atentamente ele vai me ouvir, ele vai entrar com a providência. Eu creio que, do ponto de vista eterno, das coisas santas, do juízo de Deus, ele não vai falhar. E ele vai vir no momento certo. Sim, A sim. gente, enquanto homem, estabelece sempre esses momentos e quer que esse momento seja o mais rápido possível. Ninguém quer nada demorado. Quando você está com fome, Para ontem. você quer algo que venha saciar a sua necessidade. Você está com sede, você vai beber água. Então, se você tem sede de justiça, você vai querer que essa justiça se cumpra, né? Mas até lá, a gente tem que exercer a nossa paciência, né? A nossa sabedoria, de repente tentar apaziguar isso, tentar resolver de outros meios. Quando a gente olha para a justiça humana, a gente vê que a justiça é lenta. Tem esse paradigma aí, né? Que esse estigma que diz assim: a justiça é lenta, a justiça é demorada, mas chega uma hora que ela chega. E quando ela chega com a sentença, ela chega com o dito, com o veredito. O problema dessa sentença é que você não tem a garantia de sair vitorioso. Ainda tem esse outro detalhe. Porém, na justiça divina, a certeza da vitória é tranquila. E aí? E aí, como você fala dessa questão da espera, né? Você tem, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, ele dizendo assim, né? Capítulo, acho que é 64. Ele diz: se Deus fizesse como antes, descesse nos montes, e os montes balançassem, né? Aquela coisa toda. No versículo 4 ele diz assim: mas desde os tempos antigos você vai ter que esperar. Com os olhos nunca se viu, com os ouvidos se ouviu, e com o coração se percebeu. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera, né? Então você vai ter que esperar. Na justiça humana é a mesma coisa. Nós que militamos na justiça, né? Verdade. Sabemos disso muito bem. O cliente chega, entrega uma causa para você aqui hoje, amanhã ele já está ligando para você e já quer o resultado da causa. Já posso mandar conta?
E você não pode resolver, porque tem todo um sistema que muitas vezes está sobrecarregado também, né? Que é aquilo que a gente falava lá desde como a gente estava aqui em off começando, né? Que acontecia lá no início, como Moisés lá era o juiz e recebia a causa de todo o povo para resolver. Né? Não dava conta. Não dava conta. A ponto do seu sogro chegar lá, peraí, rapaz, vamos resolver esse negócio de outra forma. Né? Tem uma pergunta aqui, um questionamento só para complementar essa, nós nos achamos no direito de querer para ontem. Sim. Essa justiça, seja ela da parte de Deus ou da parte do homem. Mas vocês concordam ou discordam em que nós, seja a justiça divina ou humana, temos todo esse direito? Fazemos por merecer esse direito? Eu vou trazer novamente um outro texto rapidinho, se o pastor Renato me permite, que é o livro de Jó, capítulo 14, que Jó diz assim, acho que é o versículo 1: o homem nascido da mulher é cheio de inquietações, né? Então é um homem inquieto, ele quer as coisas logo, ele sabe que... Mas ele tem direito? Não. Pois é. O próprio Deus já está dizendo como é o ser humano, ele quer tudo logo. E realmente, se você for olhar o homem, é assim. Será que o equilíbrio da balança não estaria em nós termos consciência de quem somos, do que temos direito, e isso facilitaria a aplicação da justiça, seja ela divina ou seja ela humana? Será que não? Será que se compreendêssemos quem somos, isso não ajudaria? Às vezes não conseguimos compreender os tempos, né? Com certeza. Eu me lembro que, como nós falávamos isso a semana passada, né, no programa com o bispo Jodaí, sobre essa questão do tempo. Entendeu? Então, às vezes não conseguimos compreender. Eu me lembro que no tempo da minha mãe, muito tempo distante, tem um pouco de tempo aí para trás, a minha mãe, ela tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. E minha mãe não podia pegar um avião, nem um ônibus e ir lá no Rio de Janeiro. Então ela mandava minhas irmãs fazer uma cartinha e botar no correio para chegar lá na minha tia. Levava dias e mais dias para chegar lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Né? Então hoje não existe mais isso. A gente foi para Israel em 2012, aí a gente não tinha ainda o WhatsApp funcionando aqui no Brasil, por exemplo. Se você quisesse falar com alguém, mandar uma foto em tempo real, era difícil. Por mensagem demorava, não chegava. Hoje você está lá na Europa. Ao vivo. Ao vivo, você manda, estou aqui, estou em Londres. Né? É verdade. Estou em Paris. Então o homem começa a criar coisas que fluam com mais rapidez. Né? Mas só que com relação às coisas de Deus e outras coisas aqui no mundo, não é assim. Existe um tempo do homem, né? Existe um tempo de Deus. Que não é o tempo de Deus mesmo, é o tempo Deus olhando para o homem. A Bíblia diz, né? 1000 anos para nós, um dia para Deus. Porque Deus, na sua eternidade, ele não tem início, não tem fim, não tem tempo, né? Mas é interessante. Mas diga-se, qual é o seu questionamento? Convidar você aí para estar compartilhando aí esse podcast, poder também estar interagindo aí, escreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais também, @podcastcea, conversa entre amigos lá no Instagram, deixa lá sua pergunta, a gente sempre abre uma caixa de pergunta lá para que você possa também sentar à mesa e participar junto com a gente. Uma das perguntas que chegou durante a semana aí, diz assim, pastor Zé Carlos, você como advogado já conseguiu fazer conciliação sem precisar ir para a justiça? Às vezes já consegui. A gente consegue, às vezes. E fazer acordo, principalmente que eu também milito na Justiça do Trabalho e algumas causas na Justiça do Trabalho, a proposta, hoje mesmo fui para uma audiência na Justiça do Trabalho. E a primeira audiência é a audiência conciliação. Semelhante ao que ocorre nos juizados. Ele primeiro tenta a conciliação ali entre as partes. Não havendo conciliação, segue para instrução e julgamento.
Mas assim, em especial, você tem alguma história, alguma vivência, de repente até com cristão, que você lembre, que você diz assim, cara, isso aqui, se eu tivesse dado um pouquinho mais, eu poderia ter resolvido, ou então teve êxito, teve alguma situação assim que você lembre e queira destacar aí assim? Eu não estou lembrando não, mas até o final do podcast que eu lembrar, eu falo. Pronto, Valdice. Vamos lá, Valdice, estou cheio de tema aí, né? Cheio de perguntas, de questionamento. Eu quero colocar aqui, vamos para a Bíblia, eu quero colocar aqui um texto bem bacana, em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, meus filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, o próprio Senhor está dizendo assim, olha, eu vou escrever o meu testamento, a minha lei, os meus princípios. Não errem. Vai ter uma lei para que vocês não errem, para que vocês não se desviem da conduta. Verdade. Né? Como você falou, nós vivemos numa sociedade, o princípio que rege a sociedade de bons costumes, leis, são as leis. Então, não dá para a gente viver cada um fazendo o que quer. Então, tem que ter as leis. O mundo espiritual também. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas ele se coloca na posição aqui que eu acho interessante. Assim, muito interessante. Se, porém, alguém pecar, ou seja, ele está abrindo um pressuposto, inclusive, de que vai haver momentos, falha da humanidade, situações, de que vai haver falha. Sim. Né? E eu abro um parênteses assim, eu gosto que o pastor Luiz Hermínio diz assim, não é pecado ser homem, o pecado é querer ser Deus. Então, às vezes, a gente quer ser perfeito o tempo inteiro, perfeito. Então, da boca do próprio Senhor Jesus, na verdade, uma revelação da palavra de João teve isso acerca de Jesus. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E no verso 2 ele ainda complementa, ainda endossa e assina a carteira de Jesus, assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. E na minha versão, temos um advogado, ou seja, o céu também tem OAB. Exatamente. Já assinou a carteira de Jesus. Agora, aí. Pela primeira vez, nesse versículo, nos chamou aqui a atenção uma coisa aqui. Eu queria até colocar Mas a ideia é essa. É a questão seguinte, a questão de ter um advogado não é questão de isentar de tudo que as pessoas vão fazendo pela aí. Não, com certeza. Exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa, entendeu? Às vezes o advogado vai lá, mas o máximo que ele consegue, às vezes, é atenuar uma pena. Sim. Entendeu? É exatamente o que o texto diz. Porque tem as consequências. Temos um advogado, né, um intercessor para com o Pai. Ou seja, né, Jesus Cristo justo. Então, o que o texto está nos chamando a atenção? Ele vai chegar e dizer assim, meu pai, olha só, Valdice vacilou nisso, mas eu entendo que isso foi causado por isso ou por aquilo. Ele vai pagar, ele vai ter que pagar. Mas a gente precisa justificar, perdoar. Isso aí. Né? Então, esse é a base, esse é o princípio, esse é o entendimento. E não só pelo de Valdice, não, né? Ele é a propiciação do meu, do seu que está me assistindo, do nosso que você está me ouvindo e do planeta inteiro, do mundo inteiro, né? Isso é importante, queridos. Agora, é claro, o pastor Zé Carlos disse agora de maneira bem clara, a defesa que ele vai fazer para mim e para você é uma, a defesa que ele vai fazer para o mundo vai ser outra, porque vai depender do que cada um praticar, do que cada um fizer, porque ele diz, se alguém pecar, então vai depender aí da conduta pessoal de cada um, das escolhas, das opções, das defesas. Tem pecado que já sai com sentença. Não, eu creio que todo pecado tem uma sentença. Mas sentença até tem um... Isso é forte, isso é forte. Onde o senhor está lendo, se não me engano, João, tem pecado que é para a morte. Por esse eu te digo que não ore. Porque nem que você orar eu não vou ouvir. Isso é forte, viu? Esse pecado para a morte é forte. Pode até ser que o sujeito morra, mas está salvo. Ele perdoa, o senhor leu aí na estante. Isso. Mas a sentença do sujeito, morte. Pode ser também dado uma reviravolta? Pode.
A gente tem caso bíblico de, como é o nome dele? Do rei, né? Que ia morrer, Ezequias. A gente não está nesse patamar, mas se humilhou e o Senhor deu mais 15 anos para ele, né? Mas terminou fazendo coisas que não devia, né? Quando a gente fala de justiça, tanto do céu quanto da terra, a gente pode esticar essa palavra para a injustiça. Então, muitas vezes nós somos injustiçados. Tanto assim, na nossa relação humana, na nossa relação na sociedade, a gente se sente injustiçado. E eu já tive muitos momentos que eu me senti injustiçado. Assim, cara, não era para eu estar vivendo isso. Né? Inclusive, pela palavra, não era para eu estar vivendo isso. Né? Vocês, como advogados, vocês já viveram essa situação de pessoas que experimentaram assim, um processo de injustiça e que era muito notório, muito claro, muito justo até se reparar essa justiça? O que vocês falam sobre isso? Às vezes acontece, né? Na própria, como a gente está militando na justiça, você vê, porque nem sempre, por isso que se tem o papel do advogado, né? No juizado, nos cartórios, às vezes não se observa o direito na sua totalidade, na sua integralidade. Entendeu? Por isso que está ali o advogado, que é aquele que tem o conhecimento e que vai buscar e vai lutar pelo direito daquele cliente que está ali. Porque às vezes aquele direito já está previsto em lei, mas ninguém viu aquele direito, né? E também a questão da injustiça que a gente está falando, porque você tem o Estado como detentor da justiça, mas às vezes também o Estado comete injustiças. E nada mais justo como o Estado comete injustiça do que reparar aquela injustiça que foi cometida. Né? Porque parece que era Augustinho que já dizia, né? Que a justiça para ele era isso, era você reparar um prejuízo que foi causado a outro, um dano que foi causado a outro. Então, se você comete um dano, ainda que seja o Estado, né? Então, ele precisa ser reparado. Eu queria acrescentar, pastor Renato, da sua questão da injustiça, quando nós nos sentimos injustiçados, é porque entendemos que teríamos um direito que nos foi negado. Isso. Por algum motivo, e que, notadamente, nós entendemos que não é justo que aquele motivo que nos impediu de alcançar a vitória nos torne injustiçados. Muito bem. A questão, eu vejo que é preciso que tenhamos certeza absoluta do significado da injustiça. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de injustiça são consequências das nossas ações que prevíamos produzir uma justiça, mas que na verdade deu tudo errado. E aí nós catalogamos esse resultado de forma externa, ou seja, você se põe fora do processo e diz assim, olha, eu fui injustiçado, mas você não está olhando o todo, né? Isso, você não está olhando as causas, você está olhando os efeitos, você está olhando os resultados. Entendi. Mas se você for lá para trás e ver o início da situação, será que se você tivesse feito de forma diferente, aquilo não poderia ter sido revertido? O resultado ser melhor. Ser diferente? É uma possibilidade, mas também entendo que existam possibilidades que deveriam acontecer e que não acontecem. Né? Você fez tudo correto, fez tudo certo, e principalmente quando se trata da justiça humana, né? Porque há interesses dos mais diversos, há situações postas que não poderiam estar ali e terminam no resultado final definindo algo que você não esperava. Aquilo te frustra, aquilo, né, faz com que você se sinta injustiçado. Mas eu tenho um remédio para isso. Qual é?
Jesus Cristo O justo. de Nazaré, O justo, ele, o né? justo, Ele diz assim. o advogado, O advogado né? supremo. Então, quando você que está nos assistindo se sentir injustiçado, entregue sua causa ao Senhor Jesus, como já foi lido aqui, é o nosso maior advogado, e com certeza, no tempo dele, a justiça se fará. Perfeito. Glória a Deus. Tem outro questionamento aqui que falam sobre a questão da indústria, da justiça e das sentenças, né? Eu quero crer que deve ser algo do tipo pessoas que Da indústria da justiça e das sentenças, né? Sim. Pessoas que talvez tenham sido vítimas de quadrilhas na área judicial, né? De compra de sentença, na verdade, a distorção da lei, né? Porque se a lei fosse aplicada, talvez como deveria, da forma correta, né? Estaria todo mundo, a justiça sendo feita. Mas com certeza existem situações, que a gente falou aqui da injustiça, né? De que existe no judiciário, todo mundo sabe, né? E inclusive fazendo esse paralelo com a lei de Deus, a gente tem visto muita prática da injustiça de Deus na boca das pessoas. Ou seja, os pastores, pessoas que ensinam a palavra do Senhor, trazem para a terra uma forma de trabalho, uma forma de julgamento, uma forma do modus operandi de Deus, que não é o modus operandi de Deus. Mas é dito como se fosse. Como se fosse o modus operandi. Então, se vive aqui, em alguns ambientes, uma falsa justiça. E a pessoa está ali achando que está dentro de um movimento, de uma situação, dizendo assim, não, eu estou justo, eu me considero justo. Essa questão que você levantou da indústria, das sentenças, isso, né? Eu vejo assim, eu tenho uma palavra só para qualificar isso: ganância humana. Porque quando você se depara com quem deveria produzir a justiça e não faz, e a Bíblia dá um caso para nós, né, do juiz iníquo, exatamente, que não passa despercebido. Então a gente vê altas autoridades que deveriam ser exemplo da justiça humana se corrompem por conta da ganância, de querer, né, aquele velho jargão brasileiro, levar vantagem em tudo. Então eu entendo que isso é uma realidade. Basta você ver aí as operações da Polícia Federal, é uma realidade. Não deveria ser assim. Né? Agora cabe a nós, crentes em Cristo Jesus, promover a diferença, fazer a diferença, né? Buscar o seu direito e sempre que possível apelar para o maior advogado de todos, que é Jesus, o justo, né? Porque do mesmo jeito que o juiz iníquo, ele foi lá, julgou aquela causa daquela mulher e deu a vitória. Porque, às vezes, nós nos preocupamos... Agora ele julgou porque ela estava insistindo. Sim, mas ela estava insistindo porque ela foi instruída para insistir. Ela não foi por conta própria. O mais importante ali é que ela foi porque ela foi orientada aí. E se você não for, não vai acontecer. Ela tinha conhecimento. Se ela tinha conhecimento, ela podia ir, né? Então, o que eu vejo é que a vitória na causa não é o julgamento em si, é o seu resultado. Porque muitas vezes a gente tem pressa que a nossa causa seja julgada e não nos preocupamos com o resultado. Por isso que a Bíblia diz que o fim será sempre melhor do que o começo, do que o início. Então, o importante na causa judicial, tanto quanto o julgamento,
é a vitória. É. E essa vitória, ela nem sempre é certa. Aí o senhor falou aí a questão dos interesses, né? Sim. E como o senhor falou a questão dos interesses que envolve, né, todos os setores, envolve instituições, envolve órgãos. Eu fiquei lembrando que eu estava estudando o livro de processo penal, eu fiquei olhando aquela mudança que é sempre feita de vez em quando, né? É feita no artigo da Constituição. Ela você não muda a escrita do artigo, muda só a interpretação, né? As leis ordinárias, as a questão leis... do trânsito julgado, por exemplo. Sim, sim. Né? Você só pode cumprir a pena, diz a Constituição Federal, depois do trânsito julgado. E de vez em quando, que hoje está meio fora de moda, porque hoje a interpretação da Constituição está parada num único então, de vez em quando, lugar, né? Num único lugar, numa única pessoa. Daqui a pouco vai cortar aqui o podcast. Não, mas eu não estou dizendo nada. De vez em quando há uma mudança Então, de interpretação. essa preocupação fica muito. Né, constitucional. Né? O que não pode, às vezes, por exemplo, assim, porque eu citei isso, acontecer biblicamente. Porque biblicamente tem que ser uma única interpretação, que é aquela vinda do Espírito Santo. Né? Por exemplo, assim, Pedro diz que a Escritura, né? Elas não, a interpretação divina do Espírito Santo da Escritura, pela questão que trouxe o pastor Renato, de, por exemplo, numa igreja tem uma interpretação de uma forma e aquilo termina causando injustiça, de outra forma. Mas se a Bíblia for interpretada pelo Espírito Santo, você não vai ter. Se todos interpretassem pelo Espírito Santo, você não teria esse problema. Porque nós somos seres distintos, singulares, então únicos. Isso vale dizer que o Espírito Santo vai agir na vida de cada um, ainda que da mesma forma, mas o resultado será diferente. O grande problema que eu vejo é que a palavra de Deus, ela vem sendo interpretada para seus próprios interesses. Isso, de modo que muitas vezes não é o Espírito falando, mas é a pessoa falando em nome do Espírito Santo, e que nem sempre dessa dimensão é a verdade. Aí você tem um cometimento de injustiça. Pois é. Eu quero apimentar aqui, viu, Zé? Porque a gente de vez em quando dá uma espetadinha assim. E eu me lembrei agora aqui de um assunto que a gente tem falado aqui em off muito. Tentar fazer um paralelo disso com o assunto de justiça, que é a ceia do Senhor. Nós estamos num ambiente cristão, num podcast cristão, com pastores. Quando a gente vai celebrar a ceia, todos nós celebramos ceia, e a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, uma parte lá que diz assim: examine-se, pois, o homem assim mesmo. E esse exame pressupõe um autoexame, uma autocrítica, né? E um veredito. Sim. É necessário um veredito. Então, sou culpado, sou inocente. Naquele momento ali, na ceia do Senhor, existe um chamado da parte de Deus, dizendo assim: olhe para dentro de você e veja. E aí eu já vi muitas ministrações assim, dizendo assim, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? Veja aí, se você está se julgando como pecador, não pode participar da ceia. Mas se você entende que você, já recebeu Jesus como seu Salvador, você já confessou aí, você já pode se julgar livre, ou seja, você já assume você transita pelo pecador, transita pelo juiz, já deu a sentença de você mesmo, dizendo assim: eu estou livre e eu já posso ceiar. Como é que você, enquanto pastor, assim, eu não quero ter a presunção aqui de lhe apertar nessa situação assim de pode ceiar ou não pode ceiar, vamos ser até a questão do texto bíblico, questão do autoexame pessoal. Como é que ele se julga? Como é que o ser humano, né, ele, diante da ceia e diante desse texto, ele se julga perante Deus? Interessante. Bem interessante, né? Assim, é até meio complicado. Por isso que eu disse que é uma alfinetada, né? Então, assim, você pode até responder como pastor, assim, né? Quando você está ministrando a ceia, você requer esse julgamento da pessoa? Eu acho que, como
o bispo José Valdir disse nesse instante, é questão de costume, né? Questão de uma pessoa interpretar, um interpreta, dois interpretam. E assim, é aquela questão. Tem alguns lugares que se tem o costume de, no momento da ceia, por exemplo, você abre a oportunidade e as pessoas começam a pedir perdão por as coisas mais, sabe, absurda que você possa pensar ali, levanta a voz, entendeu? Então eu acho, no meu modo de ver, né, não como um absoluto, Sim, sim. mas eu acho que ali é um momento individual da pessoa, que é a própria pessoa que tem que se examinar, que não é fácil. Não é fácil porque Ela precisa se reconhecer. se reconhecer e ela, às vezes, como o senhor falou aí, dar um veredito, uma sentença para ela mesma, é muito mais fácil a gente dar sentença para os outros, Sim. né? Tanto que você vê aquela questão de Davi, por exemplo. Eu sei que não é um outro assunto, mas Vai lá, fica à vontade. a questão de Davi, né? Um homem que só tinha uma ovelhinha só, e pá, o que tem que fazer, tem que matar, porque é os outros. Mas é tu, rei. Mas é tu, rei. Entendeu? Então sempre a gente está naquela questão de julgar os outros. E a gente nunca consegue julgar a nós mesmos como nós julgamos os outros. Por isso que lá no livro de Mateus 7 diz, não julguei para que não seja julgado. Porque com a medida que você julgar, Vai ser medido. você vai ser medido, vai ser julgado também. Entendeu? Então eu tenho muito aquela coisa, eu acho que isso aí vai de cada pessoa. Se você realmente cometeu ali algo muito grave, você tem que procurar aquele que é seu líder, que é seu pastor, confessar os dois, pedir perdão, né? Ou então você pode, você mesmo ali, Deus, se for coisa corriqueira, porque eu já vi gente pedindo perdão por um bocado de bobagem também, besteira, que, entendeu como é? E que talvez vá voltar a fazer Que amanhã. vai voltar a fazer na mesma hora, às vezes, na mesma hora, entendeu? Então, acho que ali você tem que se examinar, pedir a Deus que te limpe ali, reconhecer, que é muito importante o homem reconhecer quem ele é, como o senhor falou aí, reconhecer o que ele cometeu, que eu acho que isso aí é algo muito importante, a sinceridade diante de Deus, né? Esse autoexame, pastor Renato, eu vejo como algo significativo, forte, tanto que as igrejas Necessário. convencionais fazem isso uma vez por mês, né? E não fazendo um comparativo, mas também trazendo a ideia como na antiguidade, que anualmente as pessoas iam até o sacerdote, levava a oferta para poder pagar o seu pecado. Hoje nós não temos mais isso, mas como Paulo escreveu ali, dá a ideia de que nós precisamos agora, diretamente com Deus, fazer esse autoexame. O que é o autoexame? É você se reconhecer como um pecador, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, né? É um pecador, né? Lembrar desse pecado, apresentar a Deus e pedir perdão, porque o próprio modelo de oração que Jesus deixou do Pai Nosso, né? Se você não perdoar, você também não será perdoado. É uma via de mão dupla, Né? Então você precisa, essa é a sua oportunidade de poder dizer, olha, eu perdoo o irmão fulano, eu perdoo isso por isso, me perdoa e tal. Então, é um momento em que eu vejo assim, cada ser humano ali, ele é o seu próprio advogado. Ele é o seu próprio advogado, ele é seu próprio acusador. Ministério público. Ele é tudo, né? E ele vai se apresentar a Deus para poder Deus dar a sentença. E qual é a sentença? Se seu coração está em paz, você está em paz com Deus. Se seu coração não estiver em paz, você precisa se ajustar com Deus. Amém, legal. E eu acho que a ceia vai nos ajudar a isso, porque, né, ele diz que você examina-se e faz uso da ceia. Então ele ratifica, simbolizando o quê? Que uma vez que você está sincero de coração diante de Deus, ele vai te perdoar
e você se habilita a fazer uso da ceia. E aí foi bom só falar isso, que isso aí é um entendimento, né? Que muita gente que talvez esteja assistindo a gente não tem, porque o que eu vejo de gente dizendo, hoje é ceia na igreja, não vai na igreja. Não vai, por quê? Porque é pecador. Né? É verdade isso, é louco. Interessante, Eu tenho aqui eu quero propor a vocês o seguinte, eu vou trazer alguns versículos aqui, colocar aqui na mesa. Meu Vou Deus. riscar uma bombinha aqui, e aí cada um pega assim, dizendo assim, não, eu quero comentar uma coisa sobre isso, que eu acho que é bacana isso aí. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí, pastor? O que a Bíblia está dizendo é assim: olha, parabéns para você que é perseguido por causa da justiça, porque o reino de Deus é seu. Ou seja, o reino de Deus é daquele que é perseguido? Como é que vocês veem esse texto aí? Se o senhor me permitir rapidamente, mas eu acredito que você, vivendo num mundo, né, você ainda está vivendo nele, está nesse sistema, né? Você vê que um mundo onde um sistema é todo contra. É bruto. Bruto. Os interesses do sistema são outros. O sistema não está preocupado em promover a justiça nos modos da Bíblia. De Deus. Entendeu? Então, se alguém, né, se levanta aí, levantado por Deus, para praticar a justiça ao modo da Bíblia, esse alguém vai ser perseguido, porque você sabe que o sistema, o Senhor disse assim para os discípulos: vamos daqui, que aí vem se aproximando o príncipe deste mundo. Então você sabe que o sistema é influenciado por ele, né? Então essa perseguição seria aquele que for perseguido aqui é mais uma chancela de que ele faz parte do reino de Deus. Sim. Olha, eu vejo diferente, um pouquinho diferente. Já que você apimentou, eu vou botar uma malagueta, né? Vamos lá. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Eu penso que nesse versículo que Jesus, né, ensinando no sermão, ele estava dizendo ali o seguinte: ó, vocês são felizes, bem-aventurados, felizes, os que vão sofrer, né, os que sofrem perseguição. Todos sofrem? Evidentemente que nem todos vão sofrer perseguição. Mas os que sofrem perseguição por causa da justiça. E aqui tem uma via de mão dupla, no meu entendimento. Por causa da justiça. Ou a justiça o está perseguindo por algum motivo, por alguma razão, onde ele não deve ter cometido algo, mas está sendo vítima da perseguição, ou perseguição por causa da justiça, e ele está buscando um reparo na justiça, e por conta disso ele não alcança o objetivo, e isso se torna uma perseguição. Então, entendo que em ambas as situações, se você perseverar, se você se mantiver firme, por conta dessa situação, você é um forte candidato ao reino dos céus. Por quê? Porque você passou por situações das mais difíceis. O próprio Jesus disse: olha, eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a perseguição é um tentáculo do mal, do qual o Senhor já nos preveniu. E aquele que perseverar até o fim, esse vai alcançar, esse vai chegar. Mateus 24. Eu vou por essa linha. Aí mesmo em Mateus 5, já no verso 20, ele complementa dizendo assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum. Então isso corrobora com o que eu acabei de colocar, muito interessante. Porque a justiça não é só lei. Nós falamos isso no início. Cuidar dos órfãos, não oprimir, das viúvas, né? Agir com justiça. Porque os escribas e fariseus, eles eram muito apegados à lei. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Ela precisa ir além da lei.
É um doutor da lei. Entendeu? Ela precisa ir além disso. Porque a lei por si só nunca fez justiça e não faz justiça. Entende? Ela necessita de outros ingredientes. Ela vai precisar de outro. Até porque é o seguinte, a lei humana e a justiça humana, ela é temporal. Ela tem início, ela tem fim. A justiça divina, não. Ela é eterna. O senhor tocou num ponto aí interessante. A misericórdia de Deus. A questão que o senhor falou, a lei por si só, ela às vezes não consegue promover a justiça. Se lá tivesse promovido, Jesus não teria vindo. E a gente tem visto isso no cotidiano todo dia. Porque tem, por exemplo, a sociedade está sofrendo de um mal, um crime que está sendo cometido ali, aí aumenta a punição, aumenta-se a lei, aí no outro dia você liga na imprensa, está de novo, cometeu de novo, fulano cometeu, Bertano cometeu. Então você entende que tem que ter a lei, tem, mas a lei sozinha só a lei não resolve. Essa semana o Senado aprovou aí a saidinha dos feriados, vai ser, né, foi aprovado na comissão, deve passar pelo Senado, vão proibir, ou seja, só vai ter saída para estudar, não vai mais ter essa saída. Isso é um projeto que está desde 2013, 2014, já foi para a Câmara, veio para o Senado, voltou, enfim, porque só esse ano, no mês de janeiro, início de fevereiro, em São Paulo, foram presos mais de 400 detentos presidiários que saíram e não voltaram. Sem contar que um PM foi morto por dessas pessoas, tanto que se comenta que a lei sendo aprovada levará o nome desse policial. Quer dizer, alguém precisa morrer para poder se tomar uma providência. Então veja como a justiça humana ela é falha, ela é fraca, ela não atende à necessidade nem aos interesses. Você tem que tornar a lei mais dura, você tem que construir mais cadeias, mais para promover a justiça, e às vezes não é isso. Você tem que, às vezes o problema está mais embaixo, você precisa de mais políticas públicas, você precisa de educar mais o povo. É verdade. E a educação às vezes precisa começar de lá de baixo, da base, você precisa de mais investimentos lá, né? Nós temos, por exemplo, a questão não é nosso, mas do feminicídio, por exemplo, né? A questão da violência contra a mulher. Então, você tem que educar as crianças lá embaixo. Não é ali que você vai tem que resolver investir isso. Lá embaixo, você tem que ter políticas públicas lá embaixo. Para não chegar... Cá em cima. É aquela coisa, é melhor investir na prevenção do que na resolução. Eu vou pegar aqui a carona acho que Valdir estava lendo esse versículo no começo, o que Paulo fala à igreja de Roma, Romanos 1, verso 17. Porque sim. no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Sim. E aí ele finaliza dizendo, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí, pastor José Carlos, o justo viverá pela fé? Qual é a relação de fé com justiça para você? E quem é esse justo? É o que vai ceiar? É o que vai ceiar domingo? Ele falou aqui um negócio interessante, o bispo Zé Valdir, né? A questão que ele falou, aquele instante da mulher que batia na porta do juiz, que aí fala de fé, de perseverança. Até que a justiça resolva o meu problema. Resolva o meu problema, né? Eu entrego o meu problema. Então, eu citei antes, no início da nossa fala, que a Bíblia diz que nós somos justificados. A justiça de Deus só vem para a nossa vida pelo meio da fé, né? Aí vem a justiça de Deus, o Senhor vem nos justificando, o Senhor vem trazendo a graça dele sobre nós, né? Romanos 5:1, sendo justificado mediante a fé, a gente passa, o homem que era inimigo de Deus, o homem que estava distante de Deus, agora o homem volta à presença de Deus e ele passa a ter paz com Deus, né? Por meio da fé. A justiça de Deus vem para ele. Então a fé é um elemento importante. É um elemento importante, muito importante. Eu não diria importante, eu diria central. Porque, olha só, o texto 16, Romanos 1,16, ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé, pela fé. Então, assim, primeiro, a fé, ela não é algo, bum, e você já está pronto. Ela é construída para e passo. Né? Então, você alcança uma vitória hoje, aí vem aquele exemplo que você deu, você sofre uma injustiça hoje, mas você persevera, então você deu prova de fé. Então aí mais um avanço, vem uma vitória, enfim, de fé em fé, porque fé, queridos, não é só ganhar, fé não é só ter vitória. Essa é forte, viu? Você precisa fé para todos os momentos da sua vida. Você precisa fé na fraqueza, você precisa ter fé estando forte, você precisa ter fé na alegria, você precisa ter fé na tristeza. Você ter fé é algo que, como Hebreus 11:1 já diz, firme fundamento, é você estar com a casa firmada na rocha. Então, penso que justiça sem fé não coexistem. Porque se eu não crer, como é que essa justiça vai se exercer sobre mim? Não vai. Eu vou por aí. É forte. É isso aí mesmo. E aí, rapidinho aí, para pegar esse gancho ainda do Senhor da fé, aquele texto que eu trouxe mais cedo, de Abacuque, no versículo 3, ele diz assim, no 3:1, ouvi a tua palavra. E Paulo, em Romanos 10:17, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aí eu fui no dicionário para ver o significado da palavra ouvir. E um dos sinônimos do significado da palavra ouvir é você dar atenção. Como você dá atenção, o mesmo Abacuque que está todo confuso, porque está vendo que os caldeiros estão vindo, ele está diante de um problema que, tipo assim, certo que aquilo ali não era uma profecia, mas ele está vendo que aquilo vai acontecer, ele recebe, né? Quando ele devia parar e ficar focado ouvindo Deus, para poder a fé dele aumentar. Como chega no versículo 17, ele diz, aí ele já está com fé, porque no 1 ele diz, ouvi a tua palavra, no 17 ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, né? Exerceu a fé. Exerceu a fé, entendeu? Ainda que as ovelhas sejam roubadas, haja fruto na vide, né? Oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque aí ele diz, vai fazer os meus pés como das costas, ele vai me colocar sobre o alto, engraçado, acima dos problemas. Você falando isso retrata a injustiça que você mencionou, pastor Renato, há pouco, né? Abacuque, do 1 até o 15, 16, ele se sentiu injustiçado. Até o ponto de que ele, né, tomou consciência e disse, não, peraí, mas eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso. Foi o que o senhor falou. Exatamente. Ele não estava sendo injustiçado, mas ele se sente injustiçado. Exatamente. Pela fé eu vou vencer isso. Tem que viver isso pela fé. A fé tem que ser uma resposta para mim. Né? E outra, sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Fé eu penso assim, tá? Eu acho que não é só justiça, porque o nosso tema hoje aqui é justiça, mas eu vejo que viver neste mundo, tem que ter fé. Sem ser deste mundo, é preciso ter muita fé. Muita fé, porque senão você se corrompe, senão você se deixa levar, você, entendeu? É muita coisa. Mas aí vem uma pergunta para o senhor. Olha aí, já aprendeu. Pegou a manha aqui. Que fé é essa? Porque no texto de 1 João 5,4 diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se você andar pela rua perguntando, você tem fé ou tem? Todo mundo vai ter. Você tem fé, não cai de coisa aí. Fé em quê? Em quê? Quem é a sua fé? Qual é o princípio da fé? E quando fala de princípio da fé, tem um texto aqui em 2 Timóteo 3,16, que é um texto clássico também. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, e ele finaliza, para instruir em justiça. Então, a instrução da justiça, né? A lei
é a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos no início, né? A base está nos evangelhos. Jesus é a nossa justiça. Então, quem se sentir injustiçado, corre para a lei. Pega a fé, corre para a lei, vem para os e evangelhos. você vai se sentir amparado, guardado. Mas quem vai me proteger? Seu advogado, Jesus, o justo. A palavra, se você colacionar os versículos, dá para escrever uma história sobre justiça, sabia? Romanos 10:3 diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitarão à justiça de Deus. Ou seja, enquanto nós, enquanto ser humano, procurar promover a nossa própria justiça, o nosso próprio interesse, olhar para a nossa necessidade, a gente não vai estar praticando a justiça de Deus. Não, mas exatamente, nós falamos sobre isso, você ratifica aqui com esse texto, exatamente isso. Porque a justiça humana é trapo de imundícia, então não vai para canto nenhum. Você precisa abandonar nós precisamos abandonar esse conceito, esse princípio, e entender que a verdadeira justiça está em Jesus, em Cristo Jesus. E sem Ele, nada podeis fazer. Muitas coisas podem atrapalhar a implementação da justiça humana. Para Deus não. Entendeu? Para Deus é aquilo ali, já está estabelecido a lei, já está estabelecido o direito, e a lei, o direito, ele vai ser aplicado. Eu estou falando a palavra. Sim. E eu falo, pastor José Carlos, o seguinte: muitas vezes Deus quer fazer justiça, mas ele é impedido pela própria ação humana, porque nós tomamos atitudes antibíblicas que, enquanto nós não pararmos para equacionarmos essa situação, por exemplo, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós muitas vezes buscamos resultados, buscamos justiça onde não tem, quanto deveríamos estar buscando do Senhor, e aí o Senhor, que está prontinho para fazer a justiça, não tem como, porque Ele não vai de encontro à sua palavra. Ele vai ter que esperar que você adquira consciência, tranquilidade, busque agora cumprir com a palavra, entender quem é a sua justiça, para que ela possa operar na sua vida. E deixar ele aplicar os métodos dele. Porque claro, às vezes nós não entendemos os métodos de Deus para fazer justiça. Sim. Como é difícil entender? Porque, por exemplo, você está lá em Abacuque dizendo assim, ó, eu estou orando, eu quero uma solução, mas eu não quero que os caldeus venham. Eu não quero que os babilônicos venham. Eu quero a solução do meu jeito. A justiça do meu jeito, eu quero implementar a minha justiça. E não vai ser assim. Não vai ser. Eu quero ser curado da lepra, mas eu não quero mergulhar 7 vezes no Jordão. Que diga na mão, né? Eu quero do meu jeito. Eu quero da minha própria... Se não é o servo para dizer para ele, rapaz, você já fez tanta coisa pior, que é dar 7 mergulhos. Mas eu vou me humilhar? Vai, se for necessário, vai ser feito. E ele teve que ceder para levantar curado. Vou botar mais um versículo chave que ratifica tudo aquilo que a gente está falando aqui. Amém. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Romanos 3:25. Pelo sangue, demonstrando assim a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o advogado, o elemento que vai reunir a palavra, e você vê que ele mesmo é a palavra. Então, se a gente está falando que a fé é um elemento importante, a Bíblia, a lei é um pilar importante, ele está dizendo assim, eu sou a própria palavra. Então, em mim, se você tiver fé em mim, na minha palavra, nos meus princípios, aplicar, viver ele, fique tranquilo. A justiça vai ser feita. Engraçado, nesse versículo, eu encontrei
isso que você acabou de ler, um novo elemento da justiça de Deus. Qual é? O sangue de O Jesus. sangue de Jesus. Esse agora. Olha para isso aqui. Exatamente. Olha que coisa O seu linda, né? sangue. O Espírito Santo é fantástico. Olha como as coisas elas se firmam, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nossa justificativa é na graça, mas essa graça decorre da redenção de Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, assim, ele é justiça, ele é juízo ao mesmo tempo. Justificador. Ele com paciência aturou o pecado da antiguidade. Graças a Deus por isso. Né? Glória a Deus por isso. E aqui interessante, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, a justiça de Deus é um conjunto de fatores que envolve fé, envolve remissão de pecado, envolve a vida de Cristo, o sangue de Cristo, a paciência de Deus. Esperar o momento que a gente Meu fala, amigo, isso aqui dá umas 5 ministrações da palavra de Deus. Fica a dica. Fica a dica. Você que está nos ouvindo aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí. Vou botar mais um versículo aqui, 2 Timóteo 4,8. Desde agora, olha que fechamento lindo isso. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Seja, existe uma recompensa. Com certeza. Né? 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então existe, é muito claro e notório isso, eu chego e me arrepio, eu sinto a presença do Senhor, de que existe uma coroa de justiça guardado para aqueles que nele perseveram, para aqueles que nele têm fé, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Existe uma justiça preparada e ele vai coroar cada um de nós, já, né? Entregar para cada um de nós. Guarda do que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? É verdade, porque assim, se você persevera, você é injustiçado, mas você mantém a sua fé. Você crê no sangue de Jesus. Você tem um advogado que é Jesus. Você não desiste. A sua esperança é a volta dele. E essa esperança é mantida o tempo inteiro de sua vida aqui na terra. Você tem que ter uma recompensa. Ele vai agir com justiça. Então não vai ter o jeitinho brasileiro. Né? Não vai. Quem está acostumado aqui, né? Não pode, né? E então vai ser. Esse era justo. Eu entendo assim, é um dos itens do galardão. Entende? Um dos itens do galardão é a coroa da justiça. Glória a Deus. Quem quer a coroa da justiça, dá um amém. Amém. No chat, escreva aí, eu quero, é minha, está sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Amém. Vou praticar a justiça. Né? Chegou uma pergunta que eu peguei lá do Instagram, que era para ter visto antes aqui, mas o cristão tem que obedecer às leis da terra? Olha que coisa interessante isso, porque às vezes a gente está nesse amparado, a gente chegou aqui nesse nível já assim, caminhando para o final, dizendo assim, o Senhor é nossa justiça, vem, a gente espiritualiza tudo, aí vem aquela, sim, mas tem uma lei aqui,
eu tenho que cumprir? Sim. Claro. Estamos sujeitos, Sim, claro, à autoridade, o bispo Valdir Sim, falou sim, mais sim. cedo. Acho que é muito, acho que vai, me permita, pastor, assim, vai além do que estamos sujeitos. É uma obrigação nossa. Né? Porque É um se testemunho, se inclusive. cumprimos a lei divina, a lei da terra é ínfima, é pequena. E é um testemunho. Imagina que Exatamente. testemunho bonito, dizendo assim, o irmão está ali praticando a justiça. Exatamente. Eu acho que assim que se você consegue cumprir com a lei de Deus, Está resolvido o problema. você não tem dificuldade Não tem. em cumprir a lei terrena. Não. Pelo contrário, a lei terrena se torna fichinha, né? Mas agora eu apimento essa pergunta aí, viu? O desafio é: se a lei Contrariar, né? for contrária Aí agora é que pegou. a o que a palavra de Deus nos ensina enquanto justiça. Enquanto a lei da terra e a lei de Deus, eu fico com qual? E aí? E aí, advogado, pastor, doutor Zé? Aí você importa obedecer a Deus. Glória a Deus. Sadak, Mesaque e Abidinego Mas você está preparado, mas tem que aí estar preparado, tem que estar em fé. Aí é o que o senhor falou aí, talvez nos níveis de fé, que o senhor falou de fé em fé. De fé em fé. Entendeu? Porque às vezes você tem que estar preparado, você tem que ter uma fé já maior, A madura. mais firme para você poder suportar. Exatamente. Mas Deus não dá, firme, nada Deus que não possa dá suportar. nenhum fardo que você não possa carregar. Isso aí, e outra coisa, você aí tem que estar disposto a tudo, né? Como o Sadak Mesaque falou. Vai jogar na Se ele fornalha, quiser me livrar, ele me livra. livra. Se ele não quiser, estou pronto. Tá pronto. Tem que estar O pronto. problema é, estamos prontos? Estamos esse é o prontos. problema. Segura aí, porque está chegando a sua coroa. Está sendo preparado a sua coroa. Entendeu? Né? Não tem que estar firme na fé. Aí é Deus mesmo para trabalhar o vaso. Legal. Glória a Muito Deus. bom. Estamos aí 1h30 falando sobre esse assunto. Né? Eu acho que a gente já pode Já? É mesmo? caminhar aí para as considerações finais. Né? Eu glorifico a Deus porque a gente costurou Glória a Deus. sobre vários aspectos e a gente trouxe essa figura redentiva de Jesus como sendo a nossa justiça, a fé como sendo um elemento importante, a palavra como sendo a lei, né? E entre tudo e entre todos a gente fica com a palavra. Entre o que muitas vezes está sendo ensinado no altar e a palavra está dizendo que não. Até porque a gente tem mais uma questão que quem cria as leis, né? Legisla as leis são os homens, né? E às vezes os homens falham, né? Podem falhar, o homem pode falhar. Exatamente. A gente sabe de um Deus que não falha, mas o homem pode O homem falhar. pode não. Falha. O homem falha. Todo dia, eu não tenho dúvida. Mas aí é o texto que a gente leu, 1 João 2, mas existe um advogado para contar. Então, em todo momento, existe uma redenção. Então, você que está nos acompanhando aí, se você tem fome e sede de justiça, existe uma mão estendida sobre você. Amém. Que é o Senhor. Se você necessita e se sente de alguma forma injustiçado aqui na terra pelas leis dos homens, procure o direito. Procure um advogado. Mas nunca esqueça da justiça divina. Essa deve preponderar. Ela deve ser a base. Ela deve ser o centro. Porque quando nós colocamos a justiça divina na frente, pode ter certeza, a justiça do homem vai ser obrigada a promover aquilo que realmente precisa ser feito para com você. Glória a Deus. Foi assim com aquela viúva, com a mulher do juiz Inico, que buscou até o direito. O cara dizia assim, não é possível, essa mulher está me perturbando demais, deixa eu julgar a causa dela. Chegou a hora. E ele poderia dar um julgamento aonde ela poderia sofrer um dano. Mas ela tinha uma fé no coração dela. É isso que eu quero dizer, porque a justiça divina estava na frente. E mais ainda, se você olhar esse texto, você vai ver que geralmente o senhor, que é um homem da justiça, a lei de advogado é um homem da justiça, só vai ver que geralmente o juízo não atende partes. Né? E ela tinha uma fé tão grande que ela ia bater e uma hora a porta do juiz ia se abrir e ela ia ser atendida.
Glória a Ela Deus. creu, né? Ela acreditou. Glória a Deus. Tudo é possível. Aquele que crê. Correr atrás do direito, porque o direito, né, o jargão, não socorre a quem dorme, né? Então o que o senhor está falando, lute pelo seu direito. Tem que lutar, tem que correr, tem que perseverar. Corre atrás. Pastor, a gente está finalizando aí. Eu queria que o senhor deixasse aí. O senhor atua profissionalmente nessa área, né? Deixasse aí os seus contatos aí, seu escritório, se você sentir à vontade para isso também, né? Alguém se precisar lhe procurar, tirar uma dúvida, alguma coisa, eu acho que É importante. Meu telefone, né? É o 71 8611 9378, que é o WhatsApp. Pronto. E a igreja que o pastor está à frente, A fala aí igreja um que eu tô pouquinho o ali, endereço, pastor os Jean, horários. fica ali na rua Padre Luiz Figueira, número 39, em João Velho de Brotas, que é a igreja Batista Pai de Graça do Emanuel. Glória a Deus. Então, que a paz e a graça do Senhor seja sobre todos, né? O Emanuel fala sobre a presença e a gente precisa manifestar essa presença viva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, viu? Amém. Estou feliz. Obrigado, meu amigo. Eu quero agradecer ao pastor Renato Lins, ao bispo Valdício, por esse momento. Obrigado, assim, glória a tão rico, Deus. Amém. Porque Glória a é um Deus. momento que eu gosto muito. Importante. Inclusive, lá na igreja, a escola dominical é assim, como vocês fizeram aqui. Amém. Eu gosto da discussão, porque eu acredito que na discussão Se aprende se muito. promove o conhecimento. Com certeza. Então, eu fico muito feliz, muito honrado e muito agradecido. Muito obrigado. Que Deus Amém. abençoe. Tamo junto. Que vocês possam ir longe com esse trabalho aí, que é para a glória do nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Faça um favor pra gente, dá um abraço lá na pastora Denise, nos meninos, em toda a Ela vai igreja. assistir esse podcast, viu? Glória a Deus. Um beijo no seu coração aí. Amém. Você não esqueça, né? Continue mandando aí para os seus amigos, fazendo essa corrente aí, espalhando essa informação, porque com certeza são aprendizados, né? E que nós estamos à disposição. Quem sabe um dia você vai estar aqui sentado conosco nesse café, né? Esse bate-papo, Conversa aí. né? Conversa, vai ter um cafezinho, vai ter um petiscozinho Acho que esse também. negócio está sendo profético. Conversa entre amigos, café entre amigos, né? Muito bom. E isso vai ser muito bom. Um beijo no seu coração, até a próxima. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos Perguntas. comentários também as perguntas que a gente vai respondendo aí. Que o Senhor te abençoe e Deus te guarde. abençoe. Tchau, beijo. Até a Um beijo no próxima. coração. Segunda-feira, estamos de novo aí junto.